Olá! O Plano Municipal de Educação estabelece as metas para a educação até 2025. A elaboração do material passou por várias etapas e discussões antes do Executivo apresentar a versão apresentada para votação dos parlamentares, e ele aponta 11 diretrizes que devem orientar o trabalho na cidade de Campinas. O Questão de Ordem de hoje discute o projeto do Plano Municipal de Educação com o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara, Antônio Flores, com o coordenador do Fórum Municipal de Educação, o professor Antônio Sertório, e também com a professora Solange Loureiro Pozuto, que é membro do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação, que inclusive coordenou a plenária que aprovou o PME. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar primeiro com o professor Sertório. Professor, quando a gente fala do Plano Municipal de Educação, muito se falou do Plano Nacional, do Plano Estadual. Esse plano, ele serve para as escolas da rede municipal de ensino, é isso? Também. Plano Municipal de Educação, como a própria primeira palavra já nos diz, é um planejamento. Planejar a educação em todo o território do município de Campinas. Isso significa falar e pensar e organizar a educação da modalidade infantil à pós-graduação, pública estadual, pública municipal, pública federal e principalmente também as escolas privadas. Então estamos falando de um planejamento da educação por uma década, coisa que no atual momento, podemos considerar uma questão histórica, que nós estamos vivendo no país e particularmente no município de Campinas. Campinas é um dos municípios do Brasil que nunca teve um plano municipal de educação. Por isso que é uma questão histórica. E ele vem no bojo do Plano Nacional de Educação, que teve ampla participação da sociedade, de segmentos profissionais, e é a partir dele que os estados estão elaborando os seus, e Campinas também está seguindo no mesmo ritmo, tentando organizar o seu processo educacional para a próxima década. Tá ótimo. Então, agora nós vamos falar com a professora Solange, que coordenou as plenárias. Professora, seja bem-vinda. Para a gente, inclusive, entrar um pouco mais nessa discussão de qual é a função desse Plano Municipal de Educação, a gente teve o Plano Nacional e o Plano Estadual. A gente tem que seguir as diretrizes do Nacional, ou Campinas pode, em alguns momentos, diferenciar desse plano? Por que envolver e pensar não só a educação pública, mas a educação dentro da cidade como um todo neste momento? Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite, saudar o vereador Flores, o Sertório. O plano é muito importante para a região de Campinas, para o Plano Municipal de Campinas, ele tem que estar de acordo com o nacional e com o estadual. Só que a gente pode ter outros pontos, a gente pode mudar prazos, e além das estratégias, porque a gente tem aqui 22 metas, o nacional tem 20 metas, então criamos mais 2 metas importantes para a cidade. Sim. E dentro dessas metas tem as estratégias, elas não podem estar em desacordo com o nacional e com o estadual, mas a gente pode mexer nos prazos, ir além, colocar mais coisas, detalhar mais, e incluir o que cada região precisa, no caso de Campinas, o que precisa. O plano, como o professor Sertório já falou, não é só para a rede municipal, são para todas as redes, tanto para a privada, como profissionalizante, ensino superior. Então, tem algumas coisas que na região de Campinas, na cidade de Campinas, a gente precisa ter estratégias diferentes da nacional e da estadual. Tá ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara, o vereador Antônio Flores. Vereador, se fala que todos os municípios têm que cumprir um prazo para que esse plano esteja aprovado e sancionado. Campinas vai conseguir cumprir esse prazo? Vai, Mena. Em primeiro lugar, boa tarde a você, todos os teus telespectadores do programa Questão de Ordem, Solange, representante da UPOESP de Fórum, professor Sertório, que ajudou a participar conosco das plenárias. Campinas tem um compromisso com a educação e tem uma data para se cumprir. E essa data surgiu de onde? A Lei 13.005, proposta pelo governo federal, em 14 de junho de 2014, ela estabeleceu um prazo de 1 ano
para cumprimento desse prazo. Então, o Executivo Municipal, o prefeito Jonas Donizete, tem até o dia 24 de junho deste ano para entregar, sancionar o Plano Municipal de Educação. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos nesse momento, estudando o plano que já foi entregue à casa no último dia 8, está à disposição de todos os vereadores nessa semana para análise, para inclusão de emendas ou exclusão, de alguma coisa do projeto. E queremos ver se fazemos a votação desse projeto nessa semana, do dia 15, provavelmente até o dia 23, para que possa o prefeito sancionar até o dia 23, sobre pena, Mina, de perder verba para a educação. Por isso é importante frisar o cumprimento desta data, a sanção desse projeto, Plano Municipal de Educação, até o dia 24 de junho de 2015. Que tipo de verbas Campinas poderia perder, por exemplo? Olha, todas as verbas que englobam o Plano Municipal de Educação, todos os tipos de verba, de incentivo à educação, toda a ampla gama de verba. Tanto federal quanto estadual? Tanto federal como estadual, Você corre o risco. Alguns até podem dizer, vereador, mas de repente não se perde a verba se a gente ultrapassar o prazo. Há teses favoráveis e contrárias. Portanto, nós não queremos correr risco nenhum, nem a Câmara, nem o Executivo Municipal não quer correr nenhum risco de ultrapassar essa data sob pena de perder verba. Ainda que existam algumas teses que digam, você não perde a verba, porém você fica por último para receber. E se por último, você não sabe se é daqui 6 meses, daqui 1 ano, Então, isso que é importante, não perder prazo para não se perder verbas. Sim, agora, professor, o senhor salientou que é a primeira vez que Campinas tem um plano municipal de educação. E a gente sabe que o fórum apresentou um documento à prefeitura e desse documento a prefeitura fez um projeto final, que é o projeto que tramita na Câmara Municipal e que provavelmente seja o plano municipal. Isso ficou a contento? Qual é a avaliação que o fórum faz? Olha, Mirna, eu quero me desculpar dos meus colegas, na minha primeira fala, em cumprimentar o vereador, a professora Solange, vocês, parabenizar pelo programa, Mas a questão é complexa, na medida em que inova, como eu já disse anteriormente, Fórum Municipal de Educação é um órgão novo, assim como o Fórum Nacional, é um tipo de organização nova que estamos criando no Brasil a partir de deliberações da Conferência Nacional da Educação de 2010. Então, o Fórum reúne em Campinas, atualmente, cerca de 50 órgãos, entidades, movimentos, que estão fazendo parte do fórum. Tem 36 desses órgãos que encaminharam seus representantes, mas ele está se consolidando aos poucos e com o tempo. E foi justamente nesse processo de criar o fórum ir se consolidando, e o papel dele era organizar a tarefa, tinha como tarefa fundamental organizar essa participação da sociedade na construção do plano. Mas a lei federal, a lei 13.005, o vereador acabou de citar, ela estabeleceu um prazo de 1 ano para que municípios e estados assim o procedessem. E esse prazo, de uma certa forma, para um município do tamanho de Campinas, com 1.100.000 habitantes, não foi fácil, em curto espaço de tempo, se trabalhar o diagnóstico de toda a educação nesse município e, ao mesmo tempo, você organizar uma conferência, uma grande conferência municipal. O tempo foi muito curto, foi escasso, mas o esforço das pessoas, das entidades, dos órgãos, inclusive órgãos de governo, que participaram ativamente das conferências, tentando trazer as pessoas para o debate. Nós tivemos, com tudo o que aconteceu, um saldo que eu penso que foi positivo, e vai ser mais positivo ainda daqui para frente, uma vez que nós só estamos começando esse processo. Sim, agora, Solange, o conselho já existe há mais tempo, é isso? Isso, o Conselho Municipal de Educação há muito tempo. Há muito tempo. E, só que daí o conselho, ele também trata das questões não só da rede municipal de ensino, ou ele é mais específico? Não, de todas as redes. Sim. Da rede municipal, tem representantes da rede estadual, privadas, colégios técnicos, ensino superior.
Sim. Agora, quando a gente fala assim, não, olha, Campinas tem que cumprir o prazo para não ficar sem as verbas, mas não é só isso, né? Não é só isso e a gente teve, né, para construir o Plano Municipal de Educação, a gente teve 2 dias de seminários na rede municipal, a gente teve garantindo esses 2 dias. Nas outras redes não, talvez por falta da gente conversar ou ter mais tempo para pedir para eles fazerem isso, né, para incentivar, mas a gente teve 2 dias na rede municipal. A gente teve 5 pré-conferências nas 5 regiões de Campinas. Então, que daí participou todo mundo? Todo mundo participou. Alunos, alunas, os pais, docentes, administração. Mas aí cada um vinha da sua escola com uma construção? Vinha da sua escola. Olha, eu trouxe da minha escola essa realidade, isso é importante estar no plano. Isso, já trazia já emendas substitutivas, aditivas, coisas que queria acrescentar no plano. Então, fomos construindo nessas pré-conferências, fomos para a conferência, né, no dia 23, não deu tempo para terminar a discussão, porque era muita coisa. Fizemos mais um sábado no dia 30, conseguimos terminar nesse dia 30, né, então um tempo apertado, mas fizemos um plano democrático. E a gente achou que ia ser encaminhado desta maneira, né? Sim. Acreditávamos que ia ser e foi modificado antes de vir para a Câmara. Sim, agora você falou de 22 metas. Essas 22 metas que o Fórum deliberou, elas estão no plano que foi apresentado aqui na casa? Elas estão, as 22 metas. O que foi mudado foi alguma coisa no texto ou algumas estratégias que foram retiradas. Você gostaria de citar alguma? Foi, por exemplo, a questão da orientação de gênero, né? Gênero e orientação sexual, de tirar os monitores e os agentes da carreira do magistério, do prazo para a implantação para a implementação da jornada do piso. Foram alguns que foram retirados. O plano de alimentação também, né, Solange? Isso. O plano de alimentação também? A meta 21ª inclui o plano de alimentação municipal, que não estava incluso no plano nacional. Sim. Se eu estiver errado, você me corrija, acertou. E a 22ª, né, ficou bem abrangente, né? O estudo para afrodescendentes, toda... Que tem uma lei municipal, inclusive, que tem sobre lei municipal. Isso. Lei federal também, não tem? Exato. E aí, para a gente entender agora o que vai acontecer, com o plano municipal em vigor, as escolas, todas as redes, elas têm que pensar como eu vou incluir cada meta dessa no meu cotidiano. É por aí? Isso. Exatamente. Por exemplo, quando se fala dessa questão do ensino da cultura afro-brasileira. Como fazer isso? Vamos pensar na prática, porque às vezes quem está em casa está assistindo e vai falar, poxa, agora meu filho vai ter mais matéria, não vai ter, vai ser uma questão interdisciplinar. Como isso vai, de certa forma, melhorar a relação, sendo que hoje a gente sabe que, inclusive nós fizemos um programa aqui sobre violência contra professor, falando justamente sobre essa questão de... Hoje está muito difícil dar aula, o professor já não sabe o que fazer, muitas vezes ele tem as diretrizes, mas não tem a estrutura, outras vezes a comunidade não ajuda. Então, o plano, na verdade, é para tentar buscar um caminho para tudo isso. Estou correta? Está certo. Então, né? Como fazer... Vamos dar como exemplo esse caso da educação afro-brasileira. Isso, né? É uma lei de 2009, se não me falha a memória, né? É lei federal, né, de 2009, né? E a maneira com que ela tem se buscado a implementação dela, né, tem deixado muito a desejar, né, em várias partes do país, não só em Campinas, né. Agora, constando dentro de uma meta do plano, né, e as estratégias para que ela possa ser implementada é aquilo que você acabou de citar mesmo, Mirna, né. Como o plano é municipal e a meta está colocada, ela tem que ser atingida na escola privada, na escola municipal, na escola estadual e, inclusive, na educação infantil e ensino superior, né? É uma questão ampla, a questão, né, da questão da etnia, a questão racial, né? Eu penso que é dessa maneira que o plano vai ser implementado, o modo de implementação do plano, né? Cada meta, cada estratégia daquilo que está contido no plano. Isso, e nas disciplinas que já existem. Não vai ser criada uma outra disciplina, são nas disciplinas que já existem.
Agora, as redes, elas têm que incentivar e garantir que os profissionais da educação tenham formação para trabalhar com essas questões. Certo, daqui a pouco então a gente vai falar como tirar tudo isso do papel e colocar na prática. Já já, o Questão de Ordem volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o Plano Municipal de Educação, que foi amplamente discutido aqui na nossa cidade. É um projeto que até o final desse mês, até o dia 24 de junho, mais precisamente, tem que ser sancionado aqui pelo prefeito municipal para que a gente possa receber verbas relacionadas à educação aqui em Campinas. Quando a gente fala em metas, e a gente pegou um assunto como exemplo, mas como então garantir que as metas colocadas e que vai ser parte do cotidiano da educação não fique só no papel e que essas escolas, tanto públicas como privadas, porque geralmente a gente observa muito mais as públicas, né? Como garantir que isso realmente, olha, a sua escola cumpriu essa meta? Solange. Então, eu acho que primeiro tem que ser ter uma ampla divulgação, né, do plano, todos têm que conhecer, a gente já teve um bom envolvimento de toda a população nas pré-conferências, na conferência, mas a gente tem que divulgar, as redes têm que conhecer esse plano, saber que elas têm que ser agora orientadas pelo plano e cumprir. E não é opcional, eu não quero seguir. Não, é um plano, é lei. Né? Tá. Lei tem que seguir o plano, então elas têm que conhecer, se precisar de formação. E as entidades que participam do fórum também, a gente procura divulgar, esclarecer, ir até as redes que precisam de orientação e fiscalizar. Então, a fiscalização tem que ser do fórum, tem que ser do conselho, mas tem que ser da população também. Então, mesmo que estiver na rede particular, no ensino superior, ele tem que estar fiscalizando se essas metas, se essas estratégias estão sendo cumpridas. Sim. Agora, o plano prevê parcerias institucionais para a realização de censo escolar no primeiro ano do plano. Qual é o objetivo e a importância de se realizar um censo, Sertório? Primeiro porque para fazer um documento preliminar, que foi inclusive para debate na sociedade, né, que a gente chamou de diagnóstico, né, foi uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, né, profissionais técnicos fizeram esse levantamento, só que a gente sabe que a realidade é dinâmica, né, e à medida que o tempo passa, né, a Campinas é uma cidade, né, complexa, grande e complexa, 1.100.000 habitantes, né, há uma migração da cidade, de outras cidades para ela, constante, né, e dela para fora, e dela entre as regiões, né? Nós temos 5 grandes regiões, né? E essas migrações interferem no planejamento de uma política pública do tamanho da política pública da educação, né? Por isso que a proposta vem no sentido de você estar em períodos curtos de espaço de tempo, estar aferindo essa realidade da educação. Quantos alunos tem na região norte precisando de educação profissional? Quantos alunos tem na região leste precisando de educação infantil, né, da creche, da pré-escola, e assim sucessivamente. Sim, agora uma primeira diretriz que eu vi, pelo menos no plano, é falar sobre a erradicação do analfabetismo. Qual é a realidade em Campinas hoje? A gente lembra que no ano passado, inclusive, a FUMEC fez uma série de campanhas, fez parcerias com igrejas, com entidades, para tentar reverter esse quadro. Hoje, como Campinas precisa trabalhar essa questão? E aí eu vou mais fundo, não só essa questão do analfabetismo, mas a questão do aprendizado mesmo, em que o aluno está, por exemplo, no 3º ano e ele sabe o que é o conteúdo do 3º ano, que também é uma outra problemática. Quem quer falar sobre isso? Posso começar falando do ensino de jovens e adultos, por exemplo, né? Então, no plano também foi tirado o que a gente deixou como uma estratégia da escola só ser fechada, na escola que tem ensino de jovens e adultos, as salas só serem fechadas se o conselho, se os docentes, se a gestão da escola fizessem uma avaliação e vissem a necessidade de fechar. Foi tirado isso do plano, das estratégias, e foi colocado que vão ter centros de EJA.
Sim, porque hoje é a própria secretaria que decide se fecha ou não Isso, aquela se sala. fecha ou não, dependendo da demanda. Tá. Só que a gente que está no chão da escola e a gente faz reuniões de pais, então chega um pai, uma mãe, um avô, uma tia, e você vê que ele não sabe ler e escrever e ele não está na escola. Então, esse censo, né? Então, é para a gente saber a demanda e essa demanda a gente poderia estar chamando essas pessoas para o ensino de jovens e adultos. Hoje então, tem que ter no mínimo quantos alunos? Uma classe, por exemplo, de EJA? uns 20, 25 eles deixam. Se tiver, começar a diminuir, eles tiram, deixam a multisseriada, que tem muita reclamação de sala multisseriada, então fica o primeiro e o segundo ano junto. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, às vezes, né? Então, dá muito trabalho para os docentes, para os alunos. Então, ele já não tem aquele apoio do professor ou da professora como se ele tivesse numa sala separada. Sim. Agora, professor Sertório, como, então, trabalhar, a Solange falou da educação de jovens e adultos, mas, então, vamos pensar ainda na criança, como ela pode, dentro desse plano municipal de educação, realmente saber o conteúdo daquele ano letivo em que ela está estudando. Tem a meta, né? Eu não lembro qual é a meta da alfabetização na idade certa. Né? Então tem todo um projeto, tem toda uma proposta, né, que já vem de alguns anos atrás de governo federal, estadual, né? No sentido de se romper com superar esse grande cataclisma que nós vivemos na educação, né? A criança fica 2, 3, 4 anos na escola e depois de 4 anos ela não consegue, né, grafar o nome, não consegue escrever, né? Ou seja, é recurso, né, desperdiçado, é tempo desperdiçado e principalmente é o prejuízo dessa criança que com 4 anos, dependendo da faixa etária, ela já pode ter todo o futuro dela comprometido a partir daí, né? Então é como você disse, né, isso a gente tem chamado muito de analfabetismo funcional, né? Sim. Você terminar o ensino fundamental e não conhecer 2 das 4 operações da matemática. Não, né? a gente tem reclamação até de professor universitário dizendo que os alunos não conseguem ler um livro e interpretar esse livro. O enunciado, né, na matemática, a professora conhece, né? O enunciado para resolver o problema, não consegue ler, como vai fazer o cálculo, né? Então, essa é uma questão já histórica no Brasil, já era para ter sido superado, e em Campinas também, mas não foi ainda, né? Então, a gente tem esperança que com uma proposta, né, desse tipo, né, de ter metas a serem atingidas, estratégias para atingir essas metas, prazos para que essas metas sejam cumpridas e, inclusive, prazos para se avaliar se elas foram ou não cumpridas, que a gente tem uma esperança mais de que essa situação, principalmente do analfabetismo funcional, se resolva o mais rápido possível. E algumas das estratégias que foram um avanço são os números de alunos e alunas por sala de aula, que eu acho que já ajuda, né? Se a gente já reduziu? Isso, o que está no plano. Tá. Se o plano diz quanto? Eu acho que é ensino fundamental 1, acho que é até 25, e o ensino fundamental 2 até 30. Então, isso já garante, né, que a gente vai ter uma qualidade, e a gente precisa agora de formação continuada para os docentes e que essa formação continuada seja dentro da jornada do piso. Agora, vereadora, a gente vai ter um problema aqui em Campinas, né, porque apesar dessa meta dizer 25 a 30 alunos, principalmente na rede estadual de ensino, isso é um problema porque nós temos relatos, inclusive, de sala com mais de 40 alunos. Sim. Como, então, adequar o ensino estadual dentro do plano municipal? Vai ser uma luta. Vai. Primeiro, Mirna, eu queria só complementar a ideia da professora Solange, que, aliás, ela colocou muito bem, né? Como a gente cumprir essas metas e atingir essas metas, né? Porque ela vem com um plano, né, formatada com o plano municipal de educação, porém, como isso chegar na rede, em cada classe, né? A professora colocou muito bem. Primeiro, toda a cópia deste plano aqui precisa chegar para toda a rede, para todos os professores da cidade, né, mostrando todas as metas estabelecidas, todas as estratégias para se cumprir com o seu prazo, né? Então, a professora colocou muito bem. E você perguntou como erradicar esse analfabetismo, né? Eu penso que é uma tarefa constante, né? Constante de toda a sociedade, de toda a rede municipal,
Há em Campinas um compromisso Campinas pela educação, né? Que a cidade toda assumiu esse compromisso, a FEAC tem encabeçado todo esse trabalho, né? E ele tem sido complementado para fazer parte, junto com o trabalho da rede municipal. Você citou bem o trabalho da CEPROCAMP, né? O trabalho é muito constante, como você erradicar o analfabetismo. Então entra a CEPROCAMP, entra todo mundo para tentar. Você não pode obrigar todo mundo a se educar, mas você tem que tentar policiar o máximo possível de levar todos para dentro da escola, né? Desde a mais tenra idade de 0 anos até 100 anos, né? Ou seja, levar todo mundo para dentro da escola. Você tentar municiar com dados, né? Como diz o professor Sartori, né? Tentar sempre buscar quem está fora da escola, quem é o analfabeto, quem é analfabeto funcional. Nesse ponto, a CEPROCAMP tem feito um trabalho maravilhoso, com parceria realmente com as igrejas, com entidades, com todo mundo, para tentar alfabetizar. E como realmente atingir para que as salas de aula tenham uma quantidade de alunos, como você perguntou, de forma que fique didática, que o professor possa dar bem uma aula, né? O ideal seria, método, que 15 a 20 alunos no máximo. Mas devido à falta de vaga, ou à falta de escolas, ou à falta de vaga, claro que não é genérico que todas as salas têm 40 alunos, né? Mas eventualmente algumas chega a 30, 40 alunos, e tem alguma reclamação, que chegou até para mim ontem, de alunos que quando você quer implantar o ensino integral, que estão sendo ensinados em pátios, porque não tem sala de aula. É uma grande tarefa da municipalidade, da Secretaria Municipal de Educação, um grande desafio do prefeito, né, em buscar justamente essas verbas, aonde elas estiverem, a nível municipal, estadual, federal, seja da iniciativa privada, para que a gente possa ampliar toda a rede, né, construir mais escolas, mais creches, parceria com a iniciativa público-privada, para poder não só dar o ensino para todos, como dar um ensino de qualidade, de preferência com o mínimo de alunos por classe, né, professora? 15 a 20 no máximo. Falando em qualidade, a progressão continuada, ela foi discutida no Plano Municipal de Educação e como ficou? Professor Sartori. Olha, pelo que eu me recordo aqui dos debates, né, não me lembro de ter sido discutido isso, não. Nem é questão mais a ser Já é tratada. superada essa questão. Os profissionais da educação, a sociedade, os pais, os alunos, entendem que é uma questão já superada, né? Sim. É o analfabetismo funcional do qual nós falamos há pouco, né? Se está planejando a educação para 10 anos, está se planejando uma educação com qualidade, né? Que lá daqui uma década a gente possa avaliar e ver que tudo ali foi cumprido, que todos esses problemas não foram totalmente solucionados, mas pelo menos reduzidos. Essa desigualdade na educação, daqui a 10 anos reduziu-se essa desigualdade, e depois nós vamos planejar mais uma década, os outros 10, porque agora, por isso que eu disse, lá no início da nossa conversa, estamos começando um processo no Brasil, por isso é um processo histórico que a gente está começando. Findo essa década, a gente vai avaliar o que foi feito, o que se conseguiu fazer, o que não se conseguiu e por que não se conseguiu, para se replanejar a próxima década. Ou seja, isso pode nos dar uma expectativa de que nos próximos 20 anos a gente tenha uma educação no município de Campinas e, quiçá, no Brasil, mais equânime do que essa realidade absurda que a gente vive atualmente. Aliás, Mira, é bom salientar, viu, professor, que Campinas não tinha, não é só Campinas que não tinha, de mais de 5.500 municípios de todo o Brasil, 5.500 alguma coisa, quase nenhum deles tinha plano municipal de educação. Campinas não tinha há mais de 20 anos, né? Aliás, para salientar, 2 estados brasileiros apenas tinham seus planos de educação. Então, como diz o professor Sartori, né, é inovador. Felizmente, o país começa a se pensar em planos de educação de uma forma muito mais globalizada, né? Então, não são planos mais municipais, planos de governo. Trata-se de plano de Estado para atingir toda a educação, não é, professor? E no portal do MEC dá para acompanhar quais são os estados, as cidades que já concluíram os seus planos. Sim. E usando a fala, né, do vereador e do professor, o ensino de qualidade, a gente precisa também que se garanta a valorização profissional e, para a qualidade da educação, para a escola, né, para os alunos e para as alunas, a infraestrutura da escola. Porque a gente tem problema não só na escola que tem período integral, mas a gente não tem
Nem reforma, nem construção de escolas. São muito poucas e a cidade é grande, né? A demanda é grande. Então, isso é na rede municipal, é na rede estadual e às vezes até em algumas redes particulares. Sim, apesar de a gente saber que, olha, se não tiver na escola, o conselho tutelar atua, etc., existe um número ainda, você falou, de tantas crianças que deveriam estar na escola e que não estão, não estou falando de creche, estou falando de ensino fundamental. Existe isso ou não? Isso aí não tem... Não, existe alunos que mesmo a gente acionando o conselho vai atrás e essa criança não volta, não retorna. E no ensino médio, que é o que é mais grave, os alunos, como foram fechadas várias salas noturnas, os alunos trabalhadores não estão frequentando o ensino médio. Sim, que é um outro problema grave. É um outro problema. E aí não tem nem como agir, porque eles falam, olha, eu não posso deixar de trabalhar. É mais ou menos por aí. Então, o que deveria ser garantido eram as aulas no noturno, né? Então, e hoje o ensino médio é dado pelo Estado. Isso. Não é o município, municipal, não. Que é só o fundamental, que é até o 9º ano. Isso. Entendi. E pelas escolas particulares, né? Nesse ponto, existe alguma estratégia dentro do Plano Municipal de Educação para tentar minimizar esse problema? Então, esse do censo, da gente fazer o censo e saber a demanda, e a rede estadual tem que garantir as salas para esses alunos e alunas. Um grande gargalo, né, professora Solange, vereador, né, é o ensino médio, né? Pela estatística até do diagnóstico que a gente estudou aí, ensino fundamental em Campinas 98, né, 98,2,3%, né, frequentam, né, é um percentual de 1 e poucos por cento, mas como disse a professora Solange, tem que ir atrás, não pode deixar, porque já é o que já não vai. Tem que saber onde eles estão. O grande gargalo é que se você tem 98,2 ou 0,3 que estão efetivamente estudando no ensino fundamental, não é essa a garantia que a gente vai ter no ensino médio. O grande gargalo é o ensino médio, né? O que se faz com o ensino médio, né? Ele é uma fase, é uma modalidade de passagem para ensino superior, ele é um momento de formação ou pré-formação profissional. Essa questão que o Plano Nacional traz uma proposta bem clara, né? E que os municípios têm que, dentro das suas realidades, têm que ir encampando isso. Começar a tratar o ensino médio como uma fase fundamental de formação da pessoa, do jovem, né? do cidadão, do adolescente. E é uma fase da vida em que ele está em grande mudança, ele está deixando a pré-adolescência e não é adulto, né? Então são 3 anos que foram largados durante décadas, né? Foi abandonado esse processo. Ou seja, você termina o ensino fundamental, pensando em estudar para passar no vestibular numa universidade pública e gratuita. Ou seja, na prática, né, um cotidiano da sociedade acabou se tornando esse momento importante de formação da pessoa e do cidadão, acabou se tornando 3 anos de preparação para passar no vestibular. Mas aí qual a responsabilidade, então, do poder público? Eu pergunto por quê? Porque muitos alunos chegam a dizer o seguinte, olha, eu vou parar, depois eu faço o EJA, depois com 18 anos, e termino o ensino médio que eu terminaria em 3 anos, eu termino em 1 ano. Mas você vai dizer daqui a pouquinho, que nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já já com questão de ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute o Plano Municipal de Educação. E o professor Sertório ficou de dar uma resposta para a gente a respeito dessa questão do ensino médio, o que fazer dentro do Plano Municipal de Educação. O papel do poder público, né? Sim. Sempre que eu penso, né, nesse processo todo que a gente participa já há muito tempo, né, nas entidades, na luta por melhoria na educação, eu costumo lembrar de que nós estamos construindo um processo sistêmico, né? Sistema Nacional da Educação. Aliás, esse foi o tema da última Conferência Nacional da Educação. Por isso que a produção dos planos municipais e dos planos estaduais tem que incluir as conclusões da Conferência Nacional de Educação 2014, que trata da articulação sistêmica, né? Por isso que isso vem ao encontro daquilo que nós falamos, que o plano é territorial, né? E no caso do ensino médio, né, no caso de Campinas, ensino médio,
é responsabilidade do sistema estadual, Estado, né? Então, as estratégias, né, vão ter que ser viabilizadas, né, com a efetivação do plano municipal e do plano estadual. O plano estadual também está em processo de ser votado na Assembleia Legislativa. Ainda não se tem isso claro, ele não está votado ainda, não está aprovado. Tem uma proposta que foi discutida, foi elaborada, né, uma proposta lá que saiu do Fórum Estadual de Educação, mas é essa articulação entre o que se planeja no município para toda a educação, incluindo o ensino médio, o que o Estado planejou para o Estado, né? Do gargalo, que eu disse anteriormente, né? O que precisa fazer para garantir essa educação de qualidade para todos os alunos no ensino médio e como financiar essa educação, né? Então, vai depender dessa articulação, tudo que está para acontecer. O vereador Antônio Floro citou, eu acho que é só até o final do ano, desse ano, que a gente já vai ter uma noção de como é que vai estar sendo operado efetivamente, como é que vai estar funcionando esses planos municipais com o plano estadual, né, e seguindo as metas do plano nacional. Eu acho que a partir do ano que vem que a gente vai ter uma noção mais clara de qual é o papel do Poder Executivo no município, além daquilo que é a responsabilidade legal dele, né, que é a educação infantil. Qual é o papel dele no ensino médio, qual é o papel dele no ensino superior e assim por diante. Eu penso que no final do ano, o ano que vem, a gente vai ter algumas noções sobre isso. Agora, vereador, por exemplo, dentro do plano municipal, se daqui a um ano, como o professor Sertório falou, se percebe alguma necessidade para que a cidade cumpra algum item do plano municipal, é possível que se o executivo, por exemplo, mande alguma lei para que cumpra aquela meta, não especificamente da meta, olha, mas criando alguma coisa para que esse plano possa ser cumprido ou não? Ele está fechado, saindo disso não pode existir mais nada. Mina, eu acho que se precisar, o executivo pode mandar, mas eu acho que nem há necessidade. No próprio bojo do plano, diz que existe um fórum permanente, né? Existem metas traçadas para 10 anos e esse conselho, esse fórum permanente, está justamente para reavaliar, né? Para sempre estar analisando se essas metas e estratégias estão sendo cumpridas. Então, nem a necessidade de uma nova lei. Então, cabe à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com o Fórum, em conjunto com os agentes de educação, a POSP, né, Câmara, está sempre em reavaliação constante para poder fazer cumprir esses planos de metas. Agora, Solange, nessas avaliações aqui, o plano diz que a avaliação é feita pela Secretaria, o Fórum e o Conselho. E, por exemplo, caso se constate que não há algum item do plano, vocês vão traçar o quê? Com a prefeitura, a estratégia, com o governo do estado? Como vai ser feito? Como vocês têm pensado em realmente cumprir isso? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente vai fiscalizar, né, e vai acompanhar, né, a aplicação desse Plano Municipal de Educação e a gente vai denunciar o que não está sendo feito ou o que tiver com dificuldade, vamos procurar Secretaria Municipal de Educação, rede estadual ou então mesmo o governo federal, o MEC, né, para que tudo seja cumprido. Mesmo porque, de acordo. Caso não seja cumprido, não se recebe a verba. Então, também existe isso, então, né? só que para eles têm que estar sabendo, né? A gente tem que fazer a denúncia que não está sendo cumprido, porque pode não estar sendo cumprido e não chegar no governo federal e o repasse, né? Então a gente tem que mostrar e denunciar que não está sendo cumprido para essa verba, né? Desculpa, posso complementar, né? O assunto. O propósito, né? O propósito fundamental desse planejamento é justamente isso, né? Não é só, né? Um cobra do outro, né? Mas é pensar em realizar, solucionar o problema, né? E pensar em solucionar o problema dessa maneira com que está sendo feito, planejando, né? Significa que de tempos em tempos, né? O município, o Estado e a União vão ter que olhar depois de 2 anos o que é que foi feito, o que é que não foi, se foi feito no prazo e se não foi. E se não foi feito, por que que não foi feito? A questão é essa. Não foi feito porque faltou dinheiro. Não foi feito uma questão que diz respeito ao município. Não foi feito porque faltou dinheiro. O município, não tem dinheiro no município. Aonde tem dinheiro que poderia vir?
Essa é a questão. Mas a gente né? tem, inclusive, Por no isso que plano nacional, se não me recordo, alguma previsão de aumento do investimento do PIB, uma série de coisas fundamental, também, não é isso? né? Isso é histórico para todos nós e nós sabemos. Né? Para chegar até o final. Dobrar minimamente nos próximos 5 anos, né, 7 anos, dobrar o investimento que se faz em educação no Brasil hoje. Né? Por exemplo, a gente fala Senão fica que inviável. no município, cada município são 25%, é isso? Isso. Mas E a ainda é União? insuficiente. Sim, municípios, depende do município. É que quando né? a gente fala também na regra nacional, não é só em tudo, é ensino profissionalizante, tudo. é o ensino na faculdade, é financiamento estudantil, uma série de coisas. Quando a gente fala desse PIB que virá para a educação. Exatamente. Isso até o final do plano, no final de 10 anos, 10% do PIB. Hoje, né, a maioria dos estados do Nordeste, principalmente Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste, municípios, né, estados não, municípios que têm uma baixíssima arrecadação, é o governo federal que cobre basicamente quase 100% com recursos do Fundeb lá, o custeio, né, do transporte, né, das salas de aula, né, das escolas, né, porque se fosse deixar só para o município, as crianças não teriam acesso nem à alfabetização, né? Sim. Então é um processo parecido com esse que agora, só que mais consolidado, né, de maneira mais organizada e mais sistêmica, que está procurando fazer no Brasil. Não deixar garoto. Por isso que eu citei a questão da CONAI 2014. Isso é uma organização sistêmica, né, coisa que nunca se teve no Brasil. O Brasil nunca teve um sistema nacional de educação. Está se construindo ele agora. Está se buscando construir ele agora. Né? Desde a década de 30, que se começou a pensar nesse processo de organização sistêmica da educação no Brasil. Então, passados 85 anos, somente agora nós estamos iniciando com passos mais firmes esse processo. Né? Então, Mas é irreversível? Oi? É irreversível? Não tenho dúvida nenhuma que esse processo é irreversível. Independente de governo, de partido? Justamente, a vereadora, a professora Solange já citaram, né? Por isso que nós estamos falando de um plano, né, de Estado. Ele supera governo, supera partido, supera as eleições. Tanto é que a questão do financiamento tem que ser, o financiamento da educação nos planos, ele tem que estar planejado observando os orçamentos dos municípios e aquele de 4 em 4, o plano plurianual. O plano plurianual, né, que está previsto de estados e municípios fazerem. Então, o plano plurianual, ele não pega governo, ele pega do meio de um governo até o meio de outro governo e tem que ser feito, porque está acima dos partidos e acima dos governos. Então, essa o grande ganho que a sociedade tem, que nós estamos vendo, estar começando a planejar a educação nesse patamar, né? E parar com todo o passado que nós já tivemos, dos usos e desusos da educação e da saúde, né, para fins que nunca são os da educação e da saúde. Foi um avanço, né, em um processo democrático. Democrático. Agora, alguns pontos, inclusive a gente sabe que o Fórum apresentou, e você disse lá no começo, que não está no plano. Você poderia apontar alguns que vocês comentaram, que vocês colocaram no papel e não foi contemplado? Eu vou colocar mais um, que é das avaliações institucionais. Então, para se avaliar a qualidade da educação, tem o índice do INDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Base. Ficou do nacional, ficou no municipal, só que no municipal a gente também tinha colocado avaliação institucional. Então, a escola também faria avaliação institucional, porque o IDEB é nacional e não leva em conta o contexto da escola, as necessidades, os problemas. O IDEB é feito como? É uma prova que o aluno faz, dependendo ele faz da nota, é a nota institucional. E ranqueia as escolas, né, em melhores e piores, sem levar em conta o contexto, os problemas, infraestrutura, valorização profissional. Então, a gente queria também que tivesse a avaliação institucional de cada rede ou de cada escola. Também foi retirado isso do Plano Municipal de Educação. E no caso da Rede Municipal de Educação, tem a comissão própria de avaliação, né, que são avaliações institucionais. Elas fariam também, junto com os conselhos de escola, ver a necessidade de comprar o material didático e qual o material didático. Também foi retirado isso do Plano Municipal de Educação.
Vereador, nosso tempo está encerrando, mas eu me lembro que o senhor já trouxe uma discussão aqui que, em off, a Solange já falou também que saiu do plano, que é a questão das monitoras. E o senhor lá atrás também trouxe essa discussão aqui para casa. Já que não está no plano municipal de educação e é um problema ainda apresentado em Campinas, como o senhor analisa essa questão de que o monitor, na verdade, ele não está nem enquadrado como educador, ele não sei ainda, mas eu lembro que na época a discussão era que ele fica, digamos que numa área administrativa, mas ele não é nada de administrativo. Como hoje está essa questão na cidade e se a gente ainda pode chegar a uma solução? Olha, Mirna, eu creio que assim, nós ainda estamos procurando debater esse assunto. Você lembrou bem, foi uma luta já de 2, 3 anos lá atrás, né? E eles querem ser enquadrados, né? Ele tinha 2 propostas à época, né? Que era ser enquadrado como educadores e, segundo, queria uma progressão também na carreira, né? De alguma forma, lá atrás, a gente não conseguiu, mas estamos em contato constante com a Secretaria de Educação para ver se a gente consegue enquadrar. Há uma sensibilidade muito grande da parte da secretária Solange, né? Da gente poder estudar essa matéria agora, de como incluí-los, né? E o trabalho é constante, né? Mas eu queria, num outro ponto, Mirna, dizer o seguinte, é muito bacana quando se fala em educação nesse país e na cidade, que de um tempo para cá, começou a se olhar de uma forma muito mais ampla, porque quando começou a se estabelecer índices para investir em educação, coisa que antigamente não era pensada. Hoje, quando se colocou 25% para a educação, 15% para a saúde, né? Ou seja, você tem uma meta mínima para se investir. Depois, hoje já se fala, depois da descoberta do pré-sal, está no mínimo 10% do PIB, né? Por causa das verbas também do pré-sal, para se investir na educação. Nós sabemos que educação não tem limite. Quanto mais se investir em educação, é melhor. Veja os grandes países do mundo que investiram em educação, exemplo, Coreia do Sul e outros, né? Japão, Coreia e outros mais, que investiram na educação, veja o ganho que tem na economia daqueles países. Então, a gente tem que investir em educação cada vez mais e melhor, né? Eu queria aproveitar esse espaço, Mirna, parabenizar a comissão, a Câmara Técnica que foi criada para a elaboração desse plano aqui. Foi de uma responsabilidade muito grande. Elaborou-se um plano onde tentou atingir o máximo da educação infantil, né? Ou seja, atender todos os segmentos da sociedade, né? Abranger o máximo. Nem sempre é possível agradar a todos. Existem grupos de segmentos na sociedade que querem impor um item ou outro, como foi de gênero, sexualidade, né? Mas existe uma outra ala da sociedade, de quase 1 milhão de pessoas, que também querem outra coisa. Então, há que se respeitar, mas no geral do plano, no bojo do plano, ele ficou um plano bem equilibrado e tentou se atender de uma forma assim, melhor possível, que todos os segmentos da sociedade fossem bem atendidos. Esperamos, como disse o professor Sartori, que esse seja o melhor plano municipal, que a cidade, aliás, pode ter um único, né? Dos 10 anos, né? E que ele seja corrigido, ampliado e melhorado. Sim. E, professor, essa questão dos índices que a gente fala de investimento, o plano, ele trata do quê? Da qualidade, de como vai ser esse investimento. Porque, às vezes, a gente fala investir, até a Solange comentou, olha, a gente queria, infelizmente não está no plano, mas a gente queria saber em que tipo de material está sendo gasto esse dinheiro, qual é o material, mas o plano, de certa forma, ele dá uma permeada em que material, como vai ser esse investimento, não só o material, mas como vai ser o investimento na educação, é isso? Isso, exatamente. Vai se mudar, né? O que tá saindo daí é uma mudança, né? No modo com que se operam os recursos nessa política pública, né? Vai ter que mudar, né? Se aprovou lá no Plano Nacional 10% do PIB, você não vai poder continuar mais falando em 25% de orçamento do município, 25% de orçamento do Estado, nem 30% da União. Sim. Isso vai ter que ser feito. E essa mudança também é uma mudança que tem que vir, é uma adequação do plano, da lei do Plano Nacional. Sim. Então, isso está por se fazer, né? Justamente porque um dos grandes objetivos é planejar e planejar com recursos para implementar, né? Nós tivemos um primeiro Plano Nacional, né? Todos sabem, ele foi implantado em 2001 e a duração dele foi até 2010, né? Um plano com
número enorme de metas, um número mais gigantesco ainda de estratégias, e depois de 10 anos, na prática, não se viu quase nada daquilo implementado. Então, o que se espera, o que se pretende com esse novo processo é que de fato, aquilo que foi proposto, aquilo que foi aprovado em lei, seja de fato executado, né? E o recurso vai mudar também para isso. Solange, Só me permita uma coisa, Mirna, só para complementar a ideia que a professora Solange estava dizendo dentro da área de formação e qualidade de professores, uma coisa muito legal que a gente observa na meta número 16, que permite o seguinte, formar 80% dos professores de toda a rede em pós-graduação. Isso vem ajudar muito na qualidade, né, da formação dos professores. Só para pegar o gancho que a professora mencionou. Formação continuada. sim, com esse plano em vigor, ele tem um prazo, como você já falou lá atrás, de prazos para ele começar essas metas começarem a ser, de certa forma, aplicadas, ou não? Automaticamente ele começa a ser aplicado na cidade? Algumas metas já começam a ser aplicadas e algumas têm prazos, algumas de 1 ano, 2 anos, algumas até o final do plano. Tá ótimo. Então, nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Agradeço. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não conseguiu acompanhar o nosso programa desde o começo, nós temos a disponibilidade no YouTube. Acompanhe a nossa página, o nosso canal da TV Câmara Campinas no YouTube. A partir de agora você fica com a programação da TV Câmara Campinas e até o próximo Questão de Ordem.